Lhes dou as boas-vindas à solenidade de incorporação de membro correspondente estrangeiro. Sou Leonardo Teixeira, membro titular, cadeira de número 30, e terei a honra de conduzir as atividades desta tarde. Neste momento, apresento a mesa diretora dessa sessão solene, convidando-os a se posicionarem ao lado do púlpito. Presidente acadêmico Dante Alário Júnior. Presidente acadêmico Lauro Domingos Moreto. Presidente emérito acadêmico João Paulo Silva Vieira. Estão também presentes neste ato as seguintes autoridades, a quem a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil agradece tal deferência. Yara Frelich, presidente da Unifar, União Farmacêutica de São Paulo, e Sérgio Islam, diretor do Instituto Racine. Obrigado. Temos também os acadêmicos Ana Marisa Tavassi, Jean Carlo Moraes Oliveira Bertassoni de Lorenzi, Jorge Carlos, Santos da Costa, José Antônio de Oliveira Batistuso, Marco Antônio Stefano, Maria Inês Rocha Santoro, Silvia Storpitz, Henry Suzuki, e acompanhando a transmissão simultânea, temos Agostinho Garcia Assuero, presidente da Academia Ibero-Americana de Farmácia, Blas Vasquez, presidente da Associação Sul-Americana de Farmacêuticos, e os acadêmicos Ana Cláudia Camargo Miranda, Bruno Sarmento, Celso Pereira Caricati, Humberto Zardo, Ivan Torres Marquina, Jeová Marques, Marta de Lana, Nazaré Alencar, Nelson de Franco, Estela Morena Grau. E deixo aqui registrado nossas sinceras desculpas se eventualmente deixamos de citar algum nome. Uma vez nomeada a mesa diretora, as autoridades e os acadêmicos presentes convido a entrar no auditório, a ocupar o seu lugar demarcado, o futuro membro correspondente estrangeiro, professor Dr. Helder Mota Felipe, acompanhado da acadêmica titular Nilce Cardosa Barbosa, que apadrinha sua indicação. Neste momento, convido agora os componentes da mesa diretora a ocuparem seus assentos na primeira fileira do nosso auditório. Senhoras e senhores, em sinal de respeito à nossa pátria e ao simbolismo dessa solenidade, convido todos para que, em posição de respeito cívico, ouçamos e cantemos o hino nacional brasileiro.
Registramos também aqui a presença do nosso presidente emérito, acadêmico Michel Kfouri Filho. Obrigado. Neste momento, convido o acadêmico presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, Dante Alário Júnior, a se dirigir ao púlpito para seu pronunciamento de abertura oficial da solenidade. Boa tarde a todos. Como já me disseram, é apenas a abertura da sessão. Nessa abertura, evidentemente, eu quero cumprimentar o professor Dr. Helder Mota Felipe. Seja bem-vindo à nossa academia como correspondente na Europa. É um prazer tê-lo aqui entre nós, apresentado pela colega Nilce. Seja bem-vindo, que você tenha entre nós aquilo que entre nós cultivamos com muito carinho, que é a amizade. Nós entendemos que essa é uma das funções da academia, que é o cultivo da amizade entre os seus componentes. Que você seja mais um que goze, desfrute e nos dê também essa sua amizade. Muito obrigado. Eu vou passar de volta porque o tempo, já falei, está reservado para você, para a sua fala. Então, eu não quero tomar. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senhor presidente, pelas palavras. E, de acordo com o Estatuto da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, o membro correspondente estrangeiro é um profissional vinculado a uma entidade congênere, sediada no exterior, que conosco mantém um intercâmbio contínuo no campo das ciências farmacêuticas e da saúde pública. Este membro correspondente desempenha um papel fundamental no avanço das ciências farmacêuticas, especialmente no que diz respeito à pesquisa, à disseminação, difusão do conhecimento e à colaboração internacional. A Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, ao nomear um membro correspondente estrangeiro, espera que esse profissional participe ativamente da vida acadêmica da instituição, compartilhando publicações, pesquisas e estudos inovadores, provenientes de seu país de residência, contribuindo assim para o enriquecimento da produção científica nacional. Além disso, espera-se que o membro correspondente estrangeiro nos auxilie na criação e no fortalecimento de parcerias com instituições internacionais, atuando como representante da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil em seu país e promovendo a imagem institucional e os objetivos da nossa academia. Incentivamos que o membro correspondente estrangeiro participe dos eventos promovidos pela academia e colabore na organização de eventos internacionais, ampliando, assim, a rede de colaboração científica global. Espera-se ainda que envolvem ações pontuais de mentoria, orientando nossos membros associados e apoiando o desenvolvimento de novos talentos na área das ciências farmacêuticas.
os membros correspondentes estrangeiros desempenham um papel essencial ao conectar a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil com a comunidade científica global, promovendo a troca de conhecimentos e contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento da ciência farmacêutica, tanto no Brasil quanto no exterior. E, finalmente, chegamos ao ponto tão desejado dessa solenidade. Convido a se dirigir ao púlpito a acadêmica Nilce Cardosa Barbosa, oradora nesta diretoria, para iniciar o ato de incorporação do professor Dr. Helder Mota Felipe, apresentando-o ao nosso sodalício e a proferir sua saudação. Ilustríssimo acadêmico Dante Alário Júnior, presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Ilustríssimo professor Dr. Helder Mota Felipe, boa tarde. Ao nomeá-los e cumprimentá-los, incluo os demais membros da mesa diretora e todos aqueles que, neste momento, nos prestigiam com suas presenças ou compõem a nossa audiência, sejam eles acadêmicos, autoridades, familiares e demais convidados. A Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil acolhe, nesta tarde tão especial, um novo membro correspondente estrangeiro de nosso país irmão, Portugal. Sou grata aos meus pares por haver aceito minha indicação e por ser designada a honrosa tarefa de saudar meu caro amigo Helder Mota Felipe. Imensos laços unem Brasil, Portugal e os demais países de língua portuguesa, sejam eles políticos, culturais ou afetivos. Nossas relações, ao longo do tempo, têm se orientado pela fraternidade, franqueza e sentimento de identidade. O Brasil nasceu de Portugal em um momento importante de transição da história do mundo moderno, quando o homem ocidental rompe a última barreira de seu isolamento, o oceano, e lança-se definitivamente na conquista do desconhecido. No encontro de mundos que então se produziu, a humanidade deu seus passos definitivos em direção à Idade Moderna, estabelecendo uma nova relação entre o homem e o universo. E se os séculos XVII e XVI são eixos em torno dos quais a história toma um novo e definitivo rumo, Portugal foi a nação que primeiro pôs esses eixos em movimento, lançando-se à conquista dos oceanos. Esta introdução tem por finalidade marcar o quão importante é para a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil acolher um membro correspondente estrangeiro português. Acolhê-lo hoje, nesta casa, professor Helder Mota Felipe, é uma demonstração de que, apesar do gesto simbólico de Dom Pedro I lançar fora as fitas azuis e brancas, cores de Portugal, acompanhado pelos soldados presentes à margem do Riacho Ipiranga, quando foi proclamada a independência, nossos laços continuam firmes e fortes, pela amizade que une brasileiros e portugueses. Inicio minha saudação destacando as qualidades humanas do professor Helder, um homem gentil, sensível, generoso, de ideias e ideais caros, extremamente dinâmico e, por que não dizer, incansável. Deu 7 páginas a apresentação dele. Dá para perceber o quão incansável ele é. Nasceu em Mafra, Lisboa, no dia 8 de outubro de 1965. Sua decisão em se tornar farmacêutico veio da vontade de poder contribuir para a cura ou diminuição do sofrimento dos doentes. Tem convicção de que esses princípios e valores foram transmitidos por sua família, principalmente por seus pais e avós. É licenciado em Ciências Farmacêuticas e doutor em Farmacologia pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa.
Realizou seu pós-doutoramento no William Harvey Research Institute, da Universidade de Londres, liderado à época pelo professor John Robert Vane, Prêmio Nobel de Medicina, uma experiência que foi transformadora em sua vida. É especialista em assuntos regulamentares pela Ordem dos Farmacêuticos de Portugal e concluiu o programa de alta direção de instituições de saúde pelo AESE Business School. É professor associado da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e também foi membro de seu conselho científico. Desde 2021, é o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos de Portugal, já tendo exercido o cargo de presidente de seu Conselho Nacional para a Cooperação. É Honorary Senior Lecturer da Queen Mary University of London. É vice-presidente da Associação dos Farmacêuticos dos Países de Língua Portuguesa, já tendo sido também seu presidente. É membro do Conselho de Administração e investigador principal do Instituto de Saúde Baseado em Evidência. Membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida da Assembleia da República de Portugal. É membro da Comissão de Ética do Algarve Biomedical Center e membro do Conselho Geral da Universidade do Algarve. É membro da Comissão de Avaliação de Medicamentos do Infarmed, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde de Portugal, e é perito da Agência Europeia do Medicamento. É responsável pela orientação de 12 teses de doutoramento e de mais de 2 dezenas de teses de mestrado nas áreas da farmacologia, da medicina experimental, da ciência regulamentar e da política do medicamento. É autor de mais de uma centena de publicações em revistas científicas internacionais, com arbitragem científica nas áreas da farmacologia, da medicina experimental, da utilização de medicamentos e da ciência regulamentar. Já proferiu mais de 300 comunicações em reuniões científicas, também nas áreas da farmacologia, da medicina experimental e da ciência regulamentar, realizadas em Portugal e outros diversos países. É membro de inúmeras sociedades científicas e profissionais, das quais participa ativamente. Exerce também outras atividades docentes, para além da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, com concentração nas áreas do conhecimento, ciências regulamentares, administração e gestão da saúde, direito e economia da saúde do medicamento e saúde digital. São elas Universidade Católica Portuguesa, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Universidade de Barcelona, Universidade do Algarve, Universidade de Bolonha, no mestrado Erasmus Mundus em Inovação e Regulação Química. E também na Queen Mary University of London. Desde 2005, tem ocupado posições estratégicas de grande contributo social, com destaque para suas participações como regulador na Autoridade Nacional do Medicamento, Infarmed, da qual foi vogal, vice-presidente e presidente do Conselho Diretivo, e também membro da Comissão de Avaliação de Medicamentos, na Autoridade Europeia do Medicamento, da qual foi membro do Conselho de Administração e do Comitê de Medicamentos de Uso Humano, e no Ministério da Saúde, do qual foi membro da Coordenação Nacional para a Estratégia do Medicamento e Produtos para a Saúde, Comissão de Avaliação de Tecnologias em Saúde, presidente da Comissão Nacional de Residência Farmacêutica, membro da Comissão de Ética para Investigação Clínica e de sua respectiva comissão executiva. Quando lhe pergunto quais as contribuições às ciências farmacêuticas que mais lhe enchem de orgulho, ele destaca o contributo para a clarificação do papel dos inibidores da poli-ADP-ribose polimerase no controle da resposta inflamatória, a participação no desenvolvimento de diversas regulamentações europeias na área dos medicamentos e dos dispositivos médicos, incluindo no Regulamento Europeu de Terapias Avançadas, a participação na formação de gerações de farmacêuticos e outros profissionais da saúde nas áreas da farmacologia,
da terapêutica e da regulamentação farmacêutica, incluindo a criação das disciplinas de imunofarmacologia da Universidade de Lisboa e da disciplina de inovação no medicamento e tecnologias de saúde no Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Por fim, quero acrescentar a esse brilhante currículo o grande envolvimento e comprometimento do professor doutor Hélder Mota Filipe com o desenvolvimento das autoridades reguladoras do medicamento e da profissão farmacêutica nos países africanos de língua portuguesa, quer seja por meio da Associação dos Farmacêuticos dos Países de Língua Portuguesa, quer seja por meio do processo CT-Luso da Comissão Europeia para a capacitação ética e regulamentar das autoridades de saúde desses países, evidenciando, assim, seu espírito humanitário. Sua historicidade fala por si, e, por esta razão, a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil sente-se hoje mais enriquecida em incorporá-lo ao seu sodalício como membro correspondente estrangeiro, que juntos possamos pensar os grandes problemas postos às ciências farmacêuticas e que encontremos muitas formas de contribuições mútuas e que essas se traduzam em oportunidades e benefícios para brasileiros e portugueses. Seja muito bem-vindo a essa casa, professor doutor Hélder Mota Filipe, que hoje também é sua. Obrigado, acadêmica Nilce Barbosa. Solicito que permaneça aqui à frente e convido o presidente acadêmico Dante Alário Júnior e registro a presença também do Acácio, sim. Acácio? Acácio Alves Souza Lima Filho, nosso presidente emérito. Acácio, convido você também a participar aqui na frente para o ato de incorporação do professor Dr. Hélder Mota Filipe como membro correspondente estrangeiro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. O ato de incorporação está simbolizado na posição do colar acadêmico e na outorga do diploma. Gesto este que representa a consagração e a integração oficial do membro correspondente estrangeiro à nossa academia. Este colar é o símbolo de honra, responsabilidade e compromisso com os valores e objetivos que a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil preza e promove. Assim, convido o professor Dr. Hélder Mota Filipe a dirigir-se aqui à frente para o seu ato de incorporação. Solicito ao nosso novo membro correspondente estrangeiro, Dr. Hélder Mota Filipe, que faça a leitura do compromisso. Prometo respeitar os princípios éticos e profissionais, as disposições estatutárias e regimentais e deliberações da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Prometo cultivar o sentimento de fraternidade e lealdade, bem como zelar pelo engrandecimento desta Academia. Solicito ao nosso presidente emérito, Acácio, que proceda à posição do colar acadêmico. Solicito ao acadêmico presidente que proceda à entrega do diploma. Obrigado.
E agora sim, solicito ao acadêmico presidente Dante Alário Júnior que celebre o ato de incorporação. Na qualidade de presidente e de toda essa diretoria que compõe a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, declaro que Hélder Mota Felipe é incorporado como correspondente estrangeiro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Receba as congratulações da diretoria, de nossos acadêmicos e de toda a sociedade. Solicito que os acadêmicos presidente Dante Alário Júnior, Acácio, nosso presidente emérito, oradora Nilce Cardoso Barbosa e o novo membro correspondente acadêmico estrangeiro, professor Dr. Hélder Mota Felipe, se posicionem para uma foto oficial. Mais uma. Mais uma. Por favor, ocupem os seus lugares junto à plateia. Parabenizo o novel membro correspondente estrangeiro, Obrigado. professor Dr. Hélder Mota Felipe. Obrigado. E o convido a se dirigir ao palco para proferir a sua conferência intitulada Ciência Regulamentar e a Saúde Pública. Tem aqui. Muito boa tarde. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, todos os anteriores presidentes eméritos, os académicos, os convidados e uma palavra muito especial também para a responsável por isto tudo, a académica Nilce Cardoso Barbosa. Sim, Nilce Cardoso Barbosa, são nomes portugueses, que me permite, aos 58 anos, passar por esta experiência, achando eu que aos 58 anos já não havia experiências que me estressassem, digamos assim, no bom sentido. E, portanto, é um prazer estar aqui hoje. Eu ouvi as palavras que correspondem às responsabilidades de um membro correspondente e vou tentar honrá-las todas. E, portanto, muito obrigado por esta honra e por poder fazer parte desta academia. Eu escolhi um tema que me é muito caro e que me foi sendo cada vez mais importante na minha vida, na minha carreira académica, profissional, com as responsabilidades regulamentares que fui tendo, que é a ciência regulamentar e o papel da ciência regulamentar na proteção da saúde pública. Eu, ao início, e no início estamos a falar de 2000, 2005, eu era muito cético da existência da ciência regulamentar. Eu considerava que o que havia eram os regulatory affairs, os assuntos regulamentares. Mas fui mudando a minha opinião e fui ajustando a minha carreira académica e científica a esta realidade e é o que eu vou tentar passar nesta apresentação aqui na Academia. Eu ia tentar passar. Já está. Peço desculpa. Nós tivemos, e não é novidade para ninguém, é apenas uma introdução a este tema, toda a regulação do medicamento, e quando eu falo em ciência regulamentar, eu estou a falar da ciência regulamentar do medicamento e, mais recentemente, da importância que foi tendo também no desenvolvimento dos dispositivos médicos. Mas, basicamente, eu falo, e peço desculpa por isto, numa perspectiva europeia, na visão do processo a nível do sistema europeu do medicamento.
E ao longo da história nós tivemos um conjunto de desastres, podemos dizer assim, relacionados com a utilização de medicamentos. Não foi o primeiro, nos anos 60 o desastre da talidomida, tínhamos tido outros antes, mas foi a talidomida que foi o gatilho para o desenvolvimento mais estruturado da regulação aplicada ao medicamento, que até aí tinha uma regulação que era de produto de consumo. Não havia uma regulação específica para o medicamento e foi nos anos 60, quando, logo a seguir ao desastre da talidomida, que se começou a esboçar um sistema de farmacovigilância, isto é, vigilância dos medicamentos relativamente à sua segurança. E em 1965 nasce a primeira legislação europeia, a primeira diretiva europeia, que se aplicava ao medicamento, nesta fase apenas à segurança do medicamento, resultado da resposta necessária do ponto de vista político ao próprio desastre da talidomida. Desde esta altura da primeira legislação e até hoje, o que nós temos tido é camadas de legislação, não apenas e regulamentação, não apenas no que respeita à segurança do medicamento, mas também à qualidade e à eficácia dos medicamentos. E hoje temos um edifício regulamentar altamente complexo, bastante robusto, e costuma dizer-se que logo a seguir à aeronáutica a área mais regulada é a do medicamento. E em países como os países europeus ou o Brasil, não há dúvida que hoje tudo o que se quer desenvolver na área do medicamento tem que ser avaliado, autorizado pelas autoridades antes que se possa pôr em prática qualquer decisão na área dos medicamentos, seja do seu desenvolvimento, seja da atualização de informação relacionada com a sua própria utilização. E, portanto, nós, até à data, temos vindo a ter cada vez mais legislação. E eu vou incorporando esta apresentação com alguns dos passos que a Nilce teve a gentileza de apresentar sobre o meu currículo. Só mostra que eu tenho duas coisas, uma que é comum com a Nilce, que nós temos uma doença genética, não temos o gene que expressa a proteína do não, e portanto temos dificuldade em dizer que não. E isto faz com que façamos tanta coisa na vida e depois, quando olhamos para trás, sentimos satisfeitos. Mas nos momentos complicados, nós gostaríamos de ter essa habilidade de dizer não mais vezes. Mas eu vou incorporando alguns dos passos da minha vida profissional e académica com esta apresentação. Portanto, nos anos 60 tivemos o desastre da talidomida, outra revolução, e eu considero que nós vivemos neste momento uma revolução na farmácia, na farmacologia, na terapêutica. Nós temos muita sorte de viver neste tempo. Nós hoje temos medicamentos, que é o caso desta molécula. Se quando eu era estudante dissesse a um professor meu que algum dia tínhamos uma substância ativa com esta estrutura, ele diria, chumbar-me-ia logo, porque não passaria membranas, não interagiria com nenhum receptor, seria uma molécula gigantesca e, portanto, não possível de se transformar numa substância ativa de medicamento qualquer, e hoje tudo o que acaba em MAB tem estas estruturas, infliximab, rituximab, adalimumab, etc. E a nossa aspirina está ali. E, portanto, nós vivemos nesta realidade. Aliás, nós não vivemos nesta realidade. Esta realidade também já passou. Nós vivemos nesta, que são medicamentos, que são células, ou células que são medicamentos. Têm uma autorização de introdução no mercado, têm um nome comercial, têm um RCM, têm um folheto informativo e são células. Portanto, nós vivemos uma revolução autêntica, estamos a vivê-la neste momento. E isto cria, do ponto de vista regulamentar, desafios enormes. E é importante que estejamos preparados para os responder. Em Portugal, os assuntos regulamentares têm uma história também.
muito ligado aos farmacêuticos. Os assuntos regulamentares não eram reconhecidos como uma especialidade nas companhias, nem nas autoridades, e, portanto, não tinham componentes científicas próprias, na academia muito menos, e já lá vou. Portanto, a academia, toda a parte regulamentar ou formal do medicamento não entrava na academia, não se aprendia na academia a desenvolver os aspectos regulamentares do medicamento, e só com a transposição das diretivas de 91, que obrigaram as empresas farmacêuticas a terem uma estrutura mais robusta do ponto de vista regulamentar, é que se começou a dar importância a uma coisa que chamávamos os registros dos medicamentos, e havia profissionais que passaram a ser responsáveis por garantir que os medicamentos eram registados adequadamente. Eu terminei a minha licenciatura em 1990, comecei a trabalhar na avaliação científica de novos medicamentos em 94, e os dossiês que eu tinha para avaliar eram dossiês pequeníssimos, muitos deles cópias de outros, e que às vezes as empresas nem se preocupavam muito em retirar os logotipos das outras empresas de onde tinham copiado. E, portanto, isto foi no início dos anos 90. Hoje, passei rapidamente a ter que levar para casa, depois desses dossiês minúsculos, o dossiê de um novo medicamento passou a ter, às vezes, 50, 60 dossiês de lombada larga, e eu levava a parte pré-clínica para avaliar, e a minha garagem estava cheia de dossiês. Hoje não, hoje é tudo eletrónico, mas a informação que fomos tendo e fomos necessitando foi cada vez maior. E esse é um aspecto importante. As direções das empresas começaram a reconhecer os farmacêuticos como profissionais mais qualificados para os assuntos regulamentares, e em 99 foi tomada uma decisão na Ordem dos Farmacêuticos, que foi criar um colégio de especialidade de diferenciação dos colegas na área dos assuntos regulamentares. Continua até hoje. Eu tenho o prazer de ser especialista pela Ordem dos Farmacêuticos em assuntos regulamentares. Na altura chamava-se registros, vinha cá de cima, registros e regulação farmacêutica. Hoje temos um colégio de especialidade, e em Portugal e em muitos países da Europa, em Portugal, a quase totalidade dos profissionais de assuntos regulamentares da indústria farmacêutica são farmacêuticos, e na Europa uma elevada percentagem dos profissionais de assuntos regulamentares são farmacêuticos também. Começou então a levar-se mais a sério, de forma mais estruturada, os assuntos regulamentares. E eu digo, quando eu comecei em 94 a avaliar medicamentos, e fiz parte, logo em 94, do Safety Working Party da Agência Europeia. E começou-se, 2 ou 3 anos depois, a chamar-se assuntos ciência regulamentar, depois de se chamar assuntos regulamentares. E eu via que as guidelines para a avaliação de medicamentos eram feitas de forma empírica. Não havia método científico associado. Porque é que eram 30 dias e não 60 dias ou 15 dias para um determinado estudo? Porque é que se faziam 3 doses e porque é que era 10 miligramas, 100 miligramas e uma intermédia? O que é que levava a que fosse 10 e 100 miligramas? E eu, que era investigador, já na altura, farmacologista, fazia-me impressão, e por isso é que eu dizia, isto não é ciência. Isto são assuntos regulamentares, cada um está a fazer o melhor que pode, de acordo com o seu conhecimento, mas não há um método científico que suporte estas guidelines que são necessárias para que a indústria desenvolva novos medicamentos. E, portanto, entretanto, evoluímos, passou a haver contributo da ciência para a regulamentação, desenvolvimento da ciência regulamentar nas universidades e capacidade científica por parte dos reguladores para acompanhar o processo de desenvolvimento de novas tecnologias. Também dentro das autoridades passou-se a dar importância à ciência,
à forma científica de olhar para o assunto e, portanto, apareceu a ciência regulamentar. O que é a ciência regulamentar? Não é uma ciência pura, é uma ciência que vai beber a informação às outras ciências, é um conjunto de disciplinas usadas na avaliação da qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos, fundamentam a tomada de decisões, e era isto que eu sentia falta no início dos anos 90, era que as decisões tomadas fossem fundamentadas pela ciência, não é? Por dados, e as decisões regulamentadas ao longo do ciclo de vida do medicamento e não apenas para dar a autorização do medicamento no mercado. Portanto, é uma ciência que permite hoje a construção de um sistema regulamentar robusto e que se vai cada vez mais aplicando o seu método, não apenas a medicamentos, mas também a dispositivos médicos e a outros produtos de saúde. Eu não vou ter tempo a falar dos dispositivos médicos, mas está a haver também uma revolução, pelo menos na Europa, na regulamentação, na legislação europeia que se aplica aos dispositivos médicos. E é aqui que entra a saúde pública. O princípio de tudo isto é garantir que é essencial traduzir as descobertas científicas em intervenções práticas que beneficiem a saúde pública. E, portanto, é basearmos na ciência para, do ponto de vista regulamentar, termos suporte para proteger a saúde pública, que é isto que se pretende com a regulação. Não é tornar a vida difícil às empresas, por vezes torna-se, mas é garantir que sabemos tudo aquilo que a ciência em determinado momento nos permite saber para podermos tomar decisões que beneficiem a saúde pública, diminuindo o risco. E este é o aspecto principal. Nós estamos a viver na Europa, provavelmente no Brasil também, adaptações à nova realidade. Nós temos uma nova diretiva europeia de medicamentos falsificados, temos um outro regulamento que foi aqui falado pela Nilce, onde eu trabalhei bastante enquanto era presidente do Infarmed, que é o regulamento das terapias avançadas. Nós hoje temos medicamentos de terapia génica, terapia solar, engenharia de tecidos, que são medicamentos e que têm este regulamento próprio na Agência Europeia, e que é importante que esta nova realidade seja rapidamente incorporada pelas academias. Aqui não estou a falar de academias como a nossa, estou a falar da academia universidades, que as universidades incorporem este conhecimento rapidamente e que o assumam como medicamentos e que o tornem natural, normal, porque senão, se os farmacêuticos não ocuparem este espaço do conhecimento, outros vão ocupar. E não faz sentido sendo medicamentos. E estamos neste momento a viver uma reforma imensa, que é a reforma de toda a legislação europeia, farmacêutica europeia. Vamos ver o que é que vai dar. E aqui nós podemos ver que realmente a ciência regulamentar despertou. Aí, se nós procurarmos no PubMed Regulatory Affairs, podemos ver que o número de publicações é este. Se nós colocarmos Regulatory Science, de repente, a partir do início do ano 2000, disparou esta área, o que é muito bom. E, portanto, eu hoje estou aqui a falar de ciência regulamentar, estou convencido da existência, e mais do que da existência, da importância da ciência regulamentar, como não estava nesta altura, nem ninguém estava, porque o conhecimento veio depois. E agora estamos a viver uma nova alteração, quando parecíamos que tínhamos um sistema regulamentar robusto, que é, nós vivemos baseados no método científico clássico, com diferentes graus de força de evidência, em que a maior são as revisões sistemáticas de ensaios clínicos, por exemplo. Mas hoje temos uma outra realidade. Nós temos a inteligência artificial a entrar a uma velocidade que nós nem estamos a conseguir compreender, mas o que é verdade é que a inteligência artificial nos vai garantir um conjunto de informação com todos os dados que estavam dispersos e que nós não podíamos transformar em informação,
mas agora vamos poder transformá-la em informação. E, portanto, este é o aspecto, esta é a nova realidade, está a acontecer, e é importante que, do ponto de vista regulamentar e da ciência regulamentar, nós incorporemos novo conhecimento para continuarmos a regular esta nova realidade. Nós hoje, o Real World Data, Real World Evidence, são uma realidade e nós temos que aproveitar esse conhecimento e incorporar no desenvolvimento de novos medicamentos, na monitorização dos medicamentos, no pagamento relativamente a medicamentos que hoje são muito, muito caros e que podem pôr em causa o sistema de saúde. E a inteligência artificial, o que propõe fazer não é tratar dados que já existem, não é inventar dados, e é acelerar processos. Nós demoramos 10 anos para um novo medicamento em média, e demoramos 10 anos porque não temos capacidade de acelerar o processo para que não se demore tanto tempo. E a inteligência artificial o que está a fazer é acelerar processos. É as tentativas e erro diminuírem, é tentarmos diminuir a taxa de mortalidade, peço desculpa pelo termo, do desenvolvimento de novos medicamentos. Em cada 5 a 10 mil moléculas só uma chega ao mercado e muitas vão falhando ao longo do processo com o investimento que foi colocado nelas para elas falharem. E, portanto, se nós conseguirmos ter um conjunto de tratamento de informação que permita diminuir esta falência das moléculas, tornamos o processo mais límpido, mais acelerado e mais barato. E este é um aspecto igualmente importante. Eu, entretanto, e esta é a parte da minha vida, a minha primeira publicação foi em 1992, eu formei-me em 90 e, portanto, em 92 eu iniciei a minha bolsa de doutoramento, que terminei em 96. Esta foi a minha primeira, que eu sempre quis, e agora liga um bocadinho ao que a Nilce disse outra vez, eu sempre quis trabalhar próximo de resultados práticos. E, portanto, eu sempre trabalhei em modelos de doença, sempre quis trabalhar na farmacologia e dentro da farmacologia em modelos experimentais de doença. Porque achei que estava mais próximo do que andar a pôr um grupo metil, tirar um grupo propil, etc., numa determinada molécula. E, portanto, eu comecei nesta altura e, a partir daí, eu sempre trabalhei com o mesmo tipo de abordagem. Diferentes substâncias ativas, diferentes classes terapêuticas ou potenciais classes terapêuticas em modelos que foram sempre de inflamação sistémica, porque eu sempre trabalhei em inflamação. E, portanto, estes são alguns dos exemplos, e aqui podem ver que é sempre a mesma coisa. Vão mudando os modelos, vão mudando as intervenções farmacológicas, mas esta foi sempre o meu desenvolvimento na área da ciência. Até que e também fruto de ter sido membro do Conselho de Administração do Infarmed e do Conselho de Administração da Agência Europeia, percebi que queria estar mais próximo ainda da parte regulamentar do desenvolvimento de conhecimento na área regulamentar. E, portanto, embora trabalhando sempre na área da farmacologia, porque eu sou farmacologista e, portanto, a minha base tem que ser sempre a farmacologia e a terapêutica, fui mudando para aspectos mais clínicos e regulamentares, e hoje eu tenho um grupo que continua a trabalhar em farmacologia, mas tenho um outro grupo que trabalha na área da regulamentar e do desenvolvimento da aplicação da regulação às políticas de saúde, e são apenas alguns exemplos. O que é importante agora? Que a academia faça o seu papel e que as atividades como organizações como a Ordem dos Farmacêuticos em Portugal, o regulador da profissão, faça o seu papel. É fundamental que haja, desde o início, esteja incorporada a ciência regulamentar na formação dos profissionais, e aqui principalmente
refiro-me aos farmacêuticos, mas que haja mecanismos que permitam a formação contínua, tendo em conta a velocidade a que se está a desenvolver a ciência regulamentar. E, portanto, é fundamental que haja esta preocupação e sinergia entre a academia e a parte profissional. E foi, né, por essa razão que na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, no Departamento de Farmácia, Farmacologia e Tecnologia de Saúde a que eu pertenço, foi criada uma área específica científica em ciência regulamentar farmacêutica e eu mudei-me da farmacologia para a ciência regulamentar farmacêutica. E, portanto, está formalmente reconhecida, criada a ciência regulamentar. E é graças a esta ciência regulamentar e não apenas aos assuntos regulamentares que nós tivemos, ou pelo menos parte do sucesso da Covid, ou das vacinas da Covid. Porque já não era apenas assuntos regulamentares, com regras claras, definidas, mas pouco científicas, mas ciência regulamentar que permitiu, utilizando o método científico, adaptar as necessidades regulamentares ao conhecimento científico que ia acontecendo. E é por isso que nós, em vez de demorarmos anos a ter uma vacina contra a Covid, por outras razões também, porque havia dinheiro, porque tivemos sorte da proteína do vírus ser imunogénica, etc., nós conseguimos, mesmo assim, nunca saltando requisitos regulamentares, adaptar os requisitos regulamentares para que pudéssemos ter a informação relevante em muito menos tempo e, ao fim do ano, nós tínhamos vacinas da Covid. E as vacinas da Covid é um aspecto interessante porque fizeram isto. E estes são dados portugueses. Nós fomos tendo surtos, e aqui estão diferentes surtos. Este é o da Omicron, e aqui são as mortes. É a mortalidade. E a escala é sempre a mesma. Em cima é sempre a mesma escala, em baixo é sempre a mesma escala. Tivemos este surto, tivemos estas mortes, tivemos este surto, tivemos estas mortes. E qual foi a diferença? Aqui não havia vacina, aqui havia vacina. E, portanto, foi um sucesso que nós conseguimos, que mostrou que o sistema regulamentar conseguia dar resposta e dar resposta incorporando ciência. Houve depois um conjunto de decisões, de aspectos que parecia que nós tínhamos mudado o paradigma e que agora nós íamos avaliar todos os medicamentos como avaliámos as vacinas contra a Covid. Seria impossível, por diversas razões, porque a colaboração entre empresas não é natural, tanto dinheiro não é natural, correr aqueles riscos só foi natural porque havia muito dinheiro e, portanto, voltamos novamente à realidade anterior, espero eu que incorporando algum do conhecimento da Covid. E algum do conhecimento da Covid tem a ver com as considerações éticas que a ciência regulamentar não pode esquecer. Nós, antes da Covid, estávamos convencidos que tínhamos um sistema regulamentar altamente robusto, muito científico já com a ciência regulamentar, e durante a Covid nós conseguimos ver presidentes prescritores, completamente contra a lei, conseguimos ver publicações a serem retratadas porque não estavam corretas, mas revistas altamente conceituadas as publicaram. Conseguimos ver experimentação humana sem consentimento informado, experimentar diferentes fármacos a ver se funcionavam sem que a pessoa que era experimentada tivesse dado consentimento informado e, portanto, isso demonstra que o sistema regulamentar não estava assim tão robusto como isso tudo, porque não resistiu a uma crise como a Covid. E esse é um aspecto importante e que me levou a fazer esta comunicação para chamar a atenção sobre a necessidade de acrescentar uma dimensão ética ao desenvolvimento dos medicamentos das vacinas contra a Covid. E, portanto, nós temos uma ciência regulamentar que neste momento é reconhecida, funciona, onde os farmacêuticos têm um papel muito relevante, incluindo no desenvolvimento clínico. Em Portugal é obrigatório que haja farmacêuticos envolvidos também nos ensaios clínicos, mas não podemos nunca esquecer que ciência sem ética é uma ciência desumana. E, portanto, este é um aspecto que tem que ser incluído
uma das ciências que deve alimentar a ciência regulamentar é a bioética. É fundamental que a bioética esteja envolvida também. E eu gastei mais do que os 15 minutos e, portanto, estou a começar muito mal como académico, mas queria deixar-vos duas imagens de Portugal. Esta é Lisboa, é onde eu trabalho, mas esta é a minha terra e convido a todos, quando forem a Portugal, visitarem Sintra. Muito obrigado. É uma honra. Obrigado. Convido agora, sim, o presidente emérito João Paulo Silva Vieira a se dirigir ao palco e para proferir a sua conferência intitulada Breve Histórico da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, marcando o início do ato de descerramento da Galeria de Ex-Presidentes. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, acadêmico Dante Alário Júnior, em nome do qual saúdo os demais presidentes eméritos aqui presentes, prestigiando esta solenidade. Prezados acadêmicos que abrilhantam esta solenidade de posse, prezado novel acadêmico Helder Dias Mota Filipe, ilustre confrade, oriundo da nossa ancestral metrópole de Além-Mar. Minhas senhoras, meus senhores, uma boa noite. A elevada importância da farmácia científica que se avultava na Europa no final do século XIX e no primeiro quartel do século XX, com a formação de entidades de classe, máxime na Itália, na Alemanha, na França e na Espanha, muito estimulou e contribuiu para se fundar no Brasil congêneres, que se tornassem porta-vozes da profissão. Daí, o surgimento de associações e sociedades farmacêuticas em vários estados da nossa federação. Magnetizados pela ideia e corroborando tal assertiva, um grupo de profissionais fundou, no dia 24 de agosto de 1913, a União Farmacêutica de São Paulo, com finalidades científica, tecnológica e cultural. Enlevado pelo arquétipo da capital paulista, no dia 20 de janeiro de 1916, foi instituída na cidade do Rio de Janeiro a Associação Brasileira de Farmacêuticos, reunindo profissionais de projeção nacional, como Rodolfo Albino Dias da Silva, Otto Serpa Granado, daquela família Granado do Rio, famosa, Carlos Benjamin da Silva Araújo, do laboratório Silva Araújo, daquela família, João Vicente de Souza Martins, Abel Elias de Oliveira, Virgílio Lucas, dentre muitos outros nomes proeminentes da farmácia brasileira. O doutor João Vicente de Souza Martins, quando então presidente da recém-concebida associação, vocacionado e encorajado, apresentou no dia 24 de abril de 1924 a luminar ideia de criação de uma instituição acadêmica de cunho essencialmente cultural e que congregasse profissionais de assinalado saber científico. E em 10 de setembro do mesmo ano, em Assembleia Geral, em obediência ao disposto da nova redação dos artigos 79, 80 e 81, consolidou-se a ideia de criação
da Academia Nacional de Farmácia, que teria como finalidade primacial estudar, discutir, estimular e divulgar em seus mais variados aspectos as ciências aplicadas à farmácia, bem como assessorar os governos federal, estadual e municipal em tudo que for de interesse público e referente aos ramos científicos da farmácia, em particular, e das ciências da saúde em geral. Em consequência, o Estatuto da Associação passou a ter a seguinte redação: quando o número de membros do Conselho Científico da Associação atingir o número de 50, será transformado na Academia Nacional de Farmácia. Destarte, a data de 10 de setembro do ano de 1924, esse ano, consolidou-se como o marco zero de concepção da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, sendo comemorado neste ano o seu centenário de tamanha efeméride. Nunca será enfadoso tecer loas à memória do notável professor Sousa Martins, admirado idealizador e edificador do nosso sodalício, e pelos seus desmedidos méritos, foi com justiça guindado a ser o seu primeiro presidente e o seu primeiro presidente de honra. Transcorreram-se os anos, e o tempo, valendo mais de uma década, continuava a abrolhar os objetivos do professor Sousa Martins, congregando cada vez mais os profissionais que se alteavam em seus laboratórios e obedientes à expressão bem antiga, faça segundo a arte, FSA. Formando destarte uma pleiade de homens e mulheres que se tornaram ícones da cultura científica farmacêutica brasileira daqueles tempos. Foi quando, 13 anos após aquela predição, no memorável 13 de agosto de 1937, uma sexta-feira invernosa na maravilhosa cidade do Rio de Janeiro, consolidou-se o tão sonhado ideário de criação da Academia Nacional de Farmácia, cognominada a partir de então como a Casa da Farmácia Científica do Brasil. Na ocasião, o conspícuo professor Sousa Martins eternizou o ato com o seguinte registro: o fanoso estou em haver idealizado a Academia Nacional de Farmácia. É o feliz marco de uma iniciativa que cresceu, floriu e bem elevou a valência dos farmacêuticos brasileiros. Tempos depois, em 21 de maio de 2017, há 7 anos transatos, na gestão do acadêmico Lauro Domingos Moreto, quando da convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária, realizada em sua sede social, na cidade do Rio de Janeiro, foi aprovado por unanimidade a mudança do nome oficial do sodalício para uma denominação mais odierna, representativa e abrangente de Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Mérito. E no decorrer desses 87 anos de existência do nosso Silogeu, empreendendo laboriosas atividades em prol das ciências farmacêuticas do país, foram assinalados com a apresentação de inúmeras atividades culturais, como jornadas, cursos, simpósios, palestras em diferentes rincões da pátria
e no exterior. Publicação de dezenas de livros, promoção e participação em todos os encontros da Associação Ibero-Americana das Academias de Farmácia, fosse em solo pátrio ou fosse no exterior. Além de inúmeras ações em defesa da classe, dentre muitas outras e incontáveis diligências na difusão da cultura científica farmacêutica e da saúde em geral. Neste átimo, não nos é dado olvidar o reconhecimento pelo trabalho hercúleo dos ínclitos presidentes da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, aos quais, neste ensejo, rendemos um preito de perene gratidão. Cada um, a seu tempo, consolidou-se em uma pleia de devotados acadêmicos com espírito de abnegação e desprendimento, entendendo e atendendo a tão prodigiosa faina como obstinados cultuadores das boas letras, das ciências farmacêuticas e do humanismo, os quais nominamos a seguir em ordem cronológica. Primeiro, acadêmico João Vicente de Souza Martins. Segundo, acadêmico Virgílio Lucas. Terceiro, acadêmico Oswaldo de Almeida Costa. Quarto, acadêmico Carlos Benjamin da Silva Araújo. Quinto, acadêmico Abel Elias de Oliveira. Sexto, acadêmico Gerardo Magela Bijos. Sétimo, acadêmico Olinto Luna Freire do Pilar. Oitavo, acadêmico José Eduardo Alves Filho. Nono, acadêmico Mário Taveira. Décimo, acadêmico Oscar de Moraes Dutra e Silva. 11º, acadêmico Militino Cesário Rosa. 12º, acadêmico Antenor da Fonseca Rangel Filho. 13º, acadêmico Luiz Afonso Juruena de Matos. 14º, acadêmico Evaldo de Oliveira. 15º, acadêmico Geraldo Raufeld. 16º, acadêmico Caio Romero Cavalcante. Todos já fizeram seu passamento. 17º, acadêmico Lauro Domingos Moreto. 18º, este que vos fala, João Paulo Silva Vieira. 19º, acadêmico Acácio Alves de Souza Lima Filho. 20º, acadêmico Michel Kifuri Filho. E o atual presidente, acadêmico Dante Alário Júnior. A terminação deste breve histórico sobre a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, concito a todos os membros do sodalício, farmacêuticos, médicos, dentistas e médicos veterinários, além de outros confrades afinizados com as ciências da saúde, mas não inseridos nas profissões citadas, a prosseguirem resolutos na azáfama pela manutenção da altiva posição ocupada pela nossa instituição em âmbito nacional, na difusão da cultura das ciências farmacêuticas em particular e das ciências da saúde em geral, nos cuidados e na defesa de uma sociedade melhor assistida nos parâmetros da saúde, contribuindo para o banimento dos males e dos entraves que a cada dia assolam a população, posicionando o destarte a academia como um autêntico e benfazejo baluarte representativo da profissão farmacêutica no Brasil. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite e um Feliz Natal.
Agradeço ao presidente emérito João Paulo Silva Vieira pelo belo discurso e convido a todos os presentes a se dirigirem ao hall de entrada para o descerramento da galeria de ex-presidentes. Antes disso, informo que nesse momento encerramos a transmissão simultânea deste evento, agradecendo a participação de todos. E desejo a todos uma boa noite e convido os acadêmicos a se posicionarem em frente ao palco para o tradicional registro fotográfico e histórico. Muito obrigado. Na verdade, os retratos aqui demonstram épocas diferentes, motivos diferentes para cada um deles estar e constar desta galeria. E é com muito prazer que eu faço o descerramento para que vocês acompanhem de mais perto as fotos. Era isso. Obrigado. É o véu.